Então, vamos lá. Que transformações de trabalho são essas? Quais? Que transformações é péssimo, né? Quais transformações são essas? Então, eu vou colocar, hierarquizá-las aqui, colocar com grau de importância. A primeira é a automação. O que é automação? Tarefas humanas sendo realizadas por algoritmos e computadores dotados de inteligência artificial. Inteligência artificial é o tema da nossa próxima aula, que inclusive já está gravada, é uma aula bem legal sobre tecnologia e inteligência artificial. Então, basicamente, muitas profissões vão desaparecer por conta da automação. Inclusive, nossa, até depois eu vou mandar para vocês, tem um teste da OCDE, Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que você faz o teste para ver se a sua profissão vai sumir ou não. É bem legal o teste. Mas, resumindo, muitas profissões vão sumir. Muitas, muitas, muitas. Ou, se não vão sumir, vão se transformar. Vou dar um exemplo. Qual que é a ideia? A ideia é que tudo aquilo que envolva repetição, previsão e organização, habilidades manuais não criativas e tarefas mecânicas vai desaparecer, porque será feito por uma máquina. Então, eu vou dar um exemplo concreto aqui. Dentista. Dentista é uma habilidade manual não criativa. Então, você fala, nossa, vai deixar de existir dentista? Não. O que vai acontecer? A profissão de dentista vai se transformar. Então, basicamente, algumas tarefas manuais, como, por exemplo, esculpir dente, que é uma coisa que um prático faz, não é nem um dentista, mas o dentista tem que saber também. Modelar, fazer aplicação, medições, ponto, enfim, uma série de coisas que o dentista faz, implantes, serão feitos por máquinas. O dentista vai deixar de existir? De jeito nenhum, porque o dentista vai ter o relacionamento humano, o diagnóstico, a conversa, o controle e a operação das máquinas, mas é uma operação, uma profissão que vai se transformar. Então, limpeza, motorista, são todas habilidades manuais não criativas que vão desaparecer. Voltando. Profissões que envolvam repetição. Então, o estivador é o sujeito que carrega coisas no porto. Cara, isso vai ser feito por uma máquina. Um sujeito que opera uma linha de produção. Lá, o Charles Chaplin no Tempos Modernos, vai desaparecer. Profissões que envolvam previsão e organização. Então, por exemplo, o estoquista, o cara que organiza o estoque. O estoque da Amazon já é todo digitalizado. Um contador, você vai ter um software que faça isso. Um porteiro, agente de viagens. Então, são profissões que não fazem mais, já estão desaparecendo, né, e vão desaparecer progressivamente. Habilidades manuais não criativas, limpeza é uma habilidade que tende a cada vez mais deixar de existir, porque as tarefas. Porque olha só o que acontece, galera. Não é só que. Então quer dizer que uma pessoa que trabalha com limpeza não vai ter mais trabalho? Não é isso. Não tem uma leitura regular, tão simplista. Vai acontecer o seguinte: eu falei, por exemplo, o caso do dentista. A profissão vai se transformar. No caso da limpeza, o que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, um robô que limpa o chão. Se eu tinha 3 faxineiras, eu vou dispensar uma e vou ter só 2, porque grosso do serviço vai ser feito por uma máquina. Então, o que vai acontecer com esse mercado de trabalho? Diminuir. Tarefas mecânicas, advogados. Meu Deus, não vai ter mais advogado? Claro que não. Agora, claro que vai ter advogado, né? Não foi claro, vai ter advogado. Agora, trabalhos como, por exemplo, ficar pesquisando jurisprudência, que são as decisões judiciais, para formar uma argumentação, já são digitalizados. Então, muito trabalho que era trabalho de estagiário de direito, hoje já é digitalizado. Você já tem uma máquina que faz isso. Guarda de trânsito, auxiliar de escritório, carteiro, tarefas que envolvem uma habilidade mais mecânica. Tranquilo? Então, acho que é mais ou menos por aí sobre o desaparecimento de algumas profissões. Vejam só, essa é a Mara, de uma marca chamada Amaro. A Mara é uma modelo digital, ou seja, uma profissão que vai desaparecer em breve. Por quê? Para que eu vou pagar uma modelo caríssima para fazer as fotos da minha empresa, sendo que eu consigo ter uma modelo digital? Então, essa marca se não me engano, é uma marca de roupas, coloca as roupas nessa modelo digital, na Mara, e beleza, segue o baile. Olha só que interessantíssimo isso, né? Então, na profissão que nós achávamos que nunca seria
que nunca desapareceria, tá aí desaparecendo. Outra, do not pay, the world's first robot lawyer, ou seja, o primeiro advogado robô. O que significa isso? Na Inglaterra, os caras fizeram um aplicativo que você coloca a sua multa de trânsito, manda os seus dados e ele automaticamente gera um recurso no departamento de trânsito e se você ganhar, você paga metade da multa. Então, paga metade da multa para a empresa. Então, por exemplo, eu tinha uma multa de R$200. Eu mando os dados para a empresa, para o Do Not Pay. O Do Not Pay faz o recurso. Ganhei, não vou ter que pagar os R$200. O Do Not Pay cobra metade da multa, ou seja, eu iria pagar 200, eu pago 100. É um serviço incrível, porque, tipo, muita gente fica com preguiça de recorrer, ou não quer, enfim, uma trabalheira danada. Você tem um advogado digital. E um outro advogado digital é a AirHelp. AirHelp, inclusive, que foi barrada no Brasil pela OAB. Como é que funcionava a AirHelp? A AirHelp tinha um algoritmo que você manda os seus dados do voo atrasado, se é missed connection, overbooked flight, voo cancelado, voo atrasado, conexão perdida. Você manda os seus dados, ele calcula se você tem direito a uma restituição, elabora uma petição, elabora um pedido e aciona a justiça. A OAB vetou isso aqui no Brasil. A gente aqui no Brasil tem a AirHelp só para dar o parecer. Eu já usei, por exemplo. Então, já tive um voo atrasado nos Estados Unidos, dormi no aeroporto, puta do trampo do caralho, dormi no chão por causa de neve, etc. Aí eu perdi a conexão, fiquei mais um dia inteiro na Colômbia lá esperando o voo. E aí eu perguntei se eu tinha direito. A AirHelp falou que não, porque graças ao neoliberalismo norte-americano, o sistema de aviação não é regulado. Então, eles podem fazer o que quiser com você e você que lute. Resumindo, você tem um sistema que já te diz tudo, se você tem direito, se você não tem direito, calcula com base nas decisões judiciais, ele é muito mais efetivo e muito mais razoável, muito mais direto do que os sistemas atuais. Aqui é um gráfico de um report da McKinsey. McKinsey é uma empresa de consultoria que faz uns reports muito bons, né? E ela faz, tem do Brasil, inclusive, e tal, um report de como a automação vai impactar a mão de obra. E aí eu escolhi dois casos interessantes. Olha como a bola da China é enorme. Por que ela é grande? Porque a China tem muitos trabalhos repetitivos, muitos trabalhos manuais. Assistam o documentário do Obama, que ganhou o Oscar de melhor documentário, que é a indústria americana. Assistam. Tem uma trabalhadora chinesa que ela fica o dia inteiro separando cacos de vidro por cor para reciclagem. Tipo, o dia inteiro, ela fica sentada separando. Então, como a China tem muitos trabalhos manuais, olha a quantidade enorme de trabalhadores. Agora, veja o caso do Japão. O Japão, ele não tem tantos trabalhadores que vão perder emprego, porque a mão de obra já é automatizada. Mas perceba que a automatização vai corresponder a uma parte grande do PIB, porque é uma sociedade muito tecnológica. Então você já tem trabalhadores qualificados, já tem trabalhadores lidando com essa automação, portanto a bola não é muito grande, não é grande a quantidade de trabalhadores, mas o impacto no PIB é maior que o da China, porque mais setores da economia lá vão se digitalizar. Então, enquanto na China você tem menos setores se digitalizando, mas com muitos trabalhadores, no Japão você tem mais setores, mas com menos trabalhadores. Bom, aqui uma dica importante para o seu futuro no mercado de trabalho. Quais serão as habilidades valorizadas? Aquelas habilidades exclusivamente humanas. Sensibilidade, tomada de decisão, comando, bom senso, criatividade, habilidade de relacionamento e interpessoais. Então, essas habilidades exclusivamente humanas são habilidades que serão muito valorizadas. É aquela velha história, né? Você consegue fazer uma máquina que jogue ping-pong, mas essa máquina não consegue tomar uma cerveja com o cara depois do jogo. Então, esse é um exemplo interessante para pensar aí as habilidades exclusivamente humanas. Segunda transformação. Então, a primeira foi a automação.
Segunda transformação do mercado de trabalho, longevidade. Nós estamos vivendo mais e o mercado de trabalho está muito dinâmico. O que isso implica? Multiplicidade de carreiras. Provavelmente, diferentemente dos seus pais ou dos seus avós, vocês terão várias carreiras ao longo da vida. Prepare-se para isso. O mercado de trabalho está muito dinâmico e a gente vai trabalhar durante muito tempo. Isso significa que você não trabalhará só em uma coisa, você vai trabalhar em mais de uma profissão ao longo da sua vida. Isso implica também algo que tem se chamado, eu vou falar daqui a pouquinho também, long life learning. O que é long life learning? A ideia de que o aprendizado ele vai ser constante na vida. Por quê? Pensa um trabalhador que se formou na década de 80. Hoje ele tem que saber lidar com plataformas digitais, ele tem que saber lidar com um monte de coisa. Então é a ideia de que a qualificação profissional, galera, e o estudo não se esgotam na universidade. Essa é uma coisa que você tem que levar para a sua vida. A sua qualificação profissional não vai acabar com a faculdade. Você vai ter que se qualificar ao longo da sua vida inteira, porque o mundo está muito, muito dinâmico. Então, essa ideia de long life learning é importante. Usar o caso do professor. O professor tem que saber usar hoje o OBS Studio, tem que saber fazer encontro no Google Meet, Hangout, tem que saber fazer PDF, tem que saber. Ou seja, é fundamental que você consiga se adaptar. Alterações do sistema previdenciário, a gente tem visto essa discussão no Brasil, e o aumento de mercados para a terceira idade. Então, mercados de entretenimento para a terceira idade e principalmente de cuidado, de healthcare, ou seja, atendimento a essas pessoas, porque elas vão ter dinheiro e vão ser uma parte significativa da população. Terceira transformação no mercado de trabalho, computação ubíqua. Então, eu vou aprofundar muito. O que é ubíquo? Ubíquo é onipresente. Então, seria computação onipresente. Eu vou falar bastante disso na próxima aula de tecnologia. Mas a ideia básica é a seguinte: se antes você tinha um aparelho chamado computador, no futuro, a ideia de ter um aparelho chamado computador vai deixar de fazer sentido. Por quê? Porque tudo vai ser computadorizado. O nosso telefone é computadorizado, a TV é computadorizada, o aparelho que faz limpeza na sua casa vai ser computadorizado, o micro-ondas, o relógio, a roupa por meio de mecanismos de wearables, tudo será computadorizado. Então, a ideia básica é que a computação vai ser universal. Então, vai até deixar de fazer sentido, o fulano trabalha com informática. Não, o professor trabalha com informática, a pessoa que faz limpeza trabalha com informática, todo mundo vai lidar com a informática. Então, essa é uma mudança grande no mercado de trabalho. Ter de lidar com tecnologia vai ser uma coisa universal. Multiplicidade de mídias, então, os professores que o digam. Você hoje não consegue só trabalhar com uma mídia, você precisa estar atento a uma gama enorme de mídias, e isso envolve o comerciante, cara, o sujeito que tinha um mercadinho, uma padaria. Cara, se hoje ele não souber lidar com o Instagram, com o Facebook, com o iFood, com o Uber Eats, ele está perdido. Então, o profissional do futuro tem que transitar em todas as mídias de maneira muito fluente e de maneira muito tranquila. E uma outra característica que tem se intensificado é a globalização. Então, o processo de globalização tem aumentado muito e traz consequências para o seu mercado de trabalho. Primeira, instabilidade, vou falar por ordem diferenciada. Instabilidade concorrencial. O que significa isso? Cara, hoje o mercado está universalizado. Você tinha uma padaria na esquina da sua casa, pode ser que daqui um mês venha uma plataforma de pães dos Estados Unidos e a sua padaria vai à falência. Então, a instabilidade concorrencial, ela é muito, muito grande, porque você tem aquilo que eu falei no começo da aula, a universalização dos mercados. Então, lembra que eu falei que você, por meio das plataformas, torna o mercado universal? Então, se antes eu comprava na papelaria da esquina, hoje eu tenho acesso à papelaria da Amazon, que vende coisas que a papelaria da esquina não tem. Então, estabilidade concorrencial. Instabilidade tecnológica. A sua atividade pode deixar de existir do dia para a noite, porque as tecnologias têm circulado. E uma outra coisa interessante, novas culturas e identidades.
O mundo está em contato cada vez mais intenso e a nossa identidade está sendo repensada. A gente tem contato com a cultura do mundo todo, com música e etc. E isso traz uma preocupação no mercado de trabalho fundamental, que é a seguinte: todo profissional hoje precisa dominar multiculturalismo e novas identidades. Pensa, por exemplo, um professor que não entenda a dinâmica de orientação sexual, de gênero e de raça. Pensa um publicitário, um administrador de empresas, um comerciante. Você percebe que essa ideia do identitarismo, de gênero, raça, localidade, ela está se tornando universal. Todas as profissões precisam dominar isso, precisam transitar por essas identidades. E aí, a reflexão, por que eu coloquei essa reflexão? Porque me parece que pode acontecer, ou pode aparecer para vocês, uma reflexão sobre ensino, né? Sobre futuro do trabalho, sobre conhecimento. E a pergunta é: a escola preparou você para esse mercado de trabalho e para a vida? Acho que é uma reflexão interessante, né? Os conteúdos que você tem lá, as dinâmicas que você teve na sua escola, elas de fato prepararam você para esse novo mercado de trabalho ou te prepararam para a vida como um todo? Uma reflexão fica a seu cargo. E aqui, algumas das habilidades que serão valorizadas nesse novo mercado de trabalho: pensamento científico, pensamento computacional, alfabetização em mídias, diversidade, relacionamentos interpessoais, pensamento interdisciplinar, bom senso, enfim. Então, existe uma série de. Bom senso, inclusive, é um termo técnico, é a capacidade de resolver problemas novos, problemas que você não conhecia e que você precisa resolver a partir de uma conjuntura nova. Bom, e aí, pensando até na perspectiva de pensamento científico, etc., esse conteúdo escolar desenvolveu em você prazer pela ciência, prazer pelo conhecimento, prazer pelo aprendizado? É uma reflexão que precisa ser feita no seu texto, caso apareça educação. E aí, acho que a gente está passando por uma mudança na educação interessante. A BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é a base de conteúdos do ensino médio, ela passou por uma alteração. Então, o que a BNCC diz hoje? A BNCC vai dizer o seguinte: as escolas não têm obrigação nenhuma em ensinar conteúdos. O que elas precisam ensinar são competências e habilidades. E esses conteúdos são meios para que o aluno desenvolva essas competências e habilidades. Então, o prioritário não é ensinar o sujeito o conteúdo, é utilizar o conteúdo para desenvolver competências e habilidades científicas nesse aluno. Então, vou dar um exemplo. Peguei um exemplo aqui da matemática, que está lá na BNCC e que eu acho muito, muito, muito legal, que é em probabilidade e estatística. Olha só que legal as habilidades que a BNCC coloca em probabilidade e estatística. Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas. Ou seja, desenvolver no aluno a capacidade de ver um dado e perceber se aquele dado foi manipulado, se aquele dado está direcionado, como compreender e como estudar aquele dado. Outra, identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos. Usar este ou aquele método contraceptivo. Olha, a BNCC coloca isso. Optar por um tratamento médico em detrimento do outro. Então, a ideia é que você use da probabilidade para tomar decisões na sua vida. Não é só para calcular a probabilidade do dado cair. É você perceber e aquilo ser instrumentalizado para a sua vida. Então, me parece uma perspectiva interessantíssima de colocar o conteúdo a serviço da sua vida, não o conteúdo pelo conteúdo. Eu usei até um exemplo da matemática interessante que muita gente fala, pô, para que eu vou usar isso? Porque, enfim, muitas vezes a própria dinâmica da escola não mostra para que você vai utilizar, né? E a BNCC reorganiza as coisas. Fala o seguinte, ó, probabilidade é importante para isso, estatística é importante para isso. Quantas fake news as pessoas não caem porque não entendem estatística ou porque vem um dado manipulado? É isso. O conteúdo ele não serve para que você calcule probabilidade de dados, ele serve para que você entenda o mundo, saiba se relacionar, saiba compreender a realidade e saiba trabalhar com aquilo. Bom, quais são ou quais seriam os pontos negativos desse processo? Então vamos lá.
Pontos negativos do processo. 1. Aumento da desigualdade social. Por que um aumento da desigualdade social? Porque a qualificação profissional fica cada vez mais importante e cada vez mais bem remunerada. Então, resumindo, o sujeito que trabalha com informática vai ganhar mais, o sujeito que trabalha com profissões manuais vai perder o emprego. Então, quem está em cima vai ser mais bem visto, quem está embaixo perde o emprego. Então, o aumento da desigualdade vem disso. As profissões qualificadas tendem a ser melhor remuneradas e as profissões não qualificadas tendem a desaparecer. Aumento da desigualdade de gênero. Por quê? Porque, em geral, profissões técnicas são associadas ao sexo masculino. Engenharia, informática, a maior parte dos ingressantes nas universidades são dessas áreas. Então, a gente precisa mudar isso para que não haja um aumento da desigualdade de gênero. E 3, aumento da desigualdade entre países. Cara, isso aqui é uma coisa que pode aparecer muito na prova de geografia, inclusive. Olha o que vai acontecer. Por que a Apple produz as peças do iPhone em 62 países? Isso é um dado que saiu na Folha de São Paulo mês passado. O iPhone tem peças em 62 países. Porque a mão de obra nesses países é mais barata. A partir do momento que a produção for automatizada, ela não vai precisar mais utilizar esses países. Ela vai conseguir produzir na Europa, ela vai conseguir produzir nos Estados Unidos. Porque a mão de obra barata vai deixar de ser um componente diferencial de concorrência entre países. O exemplo clássico que os especialistas dão são as empresas maquiladoras. O que é uma maquiladora? Uma empresa norte-americana que produz uma peça no México e volta com essa peça para ser montada nos Estados Unidos. A partir do momento em que a mão de obra barata deixa de ser um diferencial porque a produção está automatizada, os países de terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, correm o risco de perder vagas de emprego. Então, galera, para encerrar aqui, então só terminar a parte teórica, a gente já vai para a última parte, algumas coisas interessantes, né? Então eu falei para vocês aí de long life learning, ou seja, a ideia de que o trabalho precisa, a educação precisa ser contínua ao longo da vida. Paulo Freire já falava isso há muito tempo, né? Que o ensino precisa ser um ensino que não transfira conhecimento, mas que crie possibilidades para a sua própria produção, ou seja, formar um cientista. Então, tudo que essa galera nova da tecnologia está falando, o Paulo Freire já falava há muito tempo. Não é ficar transferindo conhecimento, é ensinar o sujeito a pensar. E, por fim, uma reflexão de ordem ética, a perversidade de trabalhar com fome, carregando comida nas costas, ou seja, como é difícil a vida desses trabalhadores. Beleza?